Gente, e o 7 de setembro de Bolsonaro que flopou. Não correspondeu àquilo que eles imaginavam. E olha que a imaginação deles é grande. Porém, não foi da forma que pensavam e foi uma quantidade mínima de pessoas. Só que o pior, essas pessoas que foram para lá foram achando que iriam pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. E hoje, elas provavelmente devem estar se perguntando o que é que vai acontecer com o ministro após esse ato. Eu já respondo: nada, tá, gente? Nada, porque um ato como aquele ali não prosperaria contra Alexandre de Moraes de forma nenhuma. Por quê? Porque nós sabemos que é tão somente um ato político, que na verdade mais parecia o circo dos horrores. Um trio elétrico cheio de pessoas em cima, falando o que não deve, um de um lado, outro do outro, e uma guerra espiritual. É isso que você ouviu. Começando pelo próprio organizador desse ato tão solene, o pastor Silas Malafaia. Para quem não sabe, ele ama falar, adora palestrar. Dê o microfone na mão dele e ele vai falar pelos cotovelos. E foi assim que aconteceu, gente. Numa ânsia, numa raiva, num sentimento estranho, ele resolveu atacar o ministro Alexandre de Moraes. E nesses ataques, ele acaba chamando um ministro do Supremo Tribunal Federal de criminoso. Sabemos que não pode, né, gente? Chamar uma pessoa de criminosa sem provas, sem uma condenação, configura o quê? Calúnia e difamação. E nós estamos aqui esperando que alguma coisa seja feita contra ele, se baseando nessas palavras. Acredito eu que o próprio pastor, após falar isso tudo, deva ter pensado. Porque no momento do vídeo, ele inclusive abaixa a cabeça um pouco, num tom de quem estivesse arrependido do que falou. Porque eu acho que é para se arrepender. Chamar Alexandre de Moraes de criminoso, eu acho que ele não está muito, não está muito bem não, gente, não é possível. E aí, o próprio organizador da festa escolheu quem iria ficar no trio elétrico. E ali em cima, gente, tinha todo tipo de gente. Tinha deputado federal, tinha governador, tinha senador da República. Aliás, o senador da República, Cleitinho, tá? Que até pouco tempo atrás era bolsonarista fiel e que agora está roendo a corda. Está roendo, gente. Já não está mais ouvindo o Bolsonaro. Antigamente, quem Bolsonaro escolhia para votar, eles iam com tudo. Agora não é mais dessa forma, não é. E aí o Cleitinho, senador dançarino, gosta de dançar com o radinho na mão, simplesmente já não ouve mais Bolsonaro. E aí a gente tira alguma coisa dessa manifestação. E o que é que a gente tira? Tiramos que Bolsonaro não é mais o mesmo. Não tem mais a mesma força bolsonarística. Os seus seguidores, os seus fiéis escudeiros já não respeitam mais a voz do capitão. E eu não falo só de Cleitinho não, tá, gente? Não falo só dele não. Eu me refiro inclusive ao deputado mineiro Nicolas Ferreira, que até pouco tempo Bolsonaro falou, Nicolas acatou. Só que não está dessa forma mais. O jovem Nicolas Ferreira, deputado federal, resolveu agora botar as manguinhas de fora. E já está se achando o grande deputado federal, gente. E resolveu também não ouvir Bolsonaro. Não ouviu. Muito pelo contrário. Se dependesse dele e ele fosse para São Paulo, o voto seria em Marçal. Não seria em Nunes, que é o deputado de Bolsonaro. Então a gente pega tudo isso e acaba entendendo que Bolsonaro perdeu o prestígio, perdeu a força, gente. Isso é triste demais. Era tão bom quando Bolsonaro mandava neles, eles acatavam, abaixavam a cabeça e acatavam, não era bom? Parecia um
um monte de pessoas ali no meio que não sabia o que fazer, e aí tinha alguém que também não sabe mandando eles fazerem. É o cego guiando o outro. Era dessa forma. Só que agora, gente, a situação mudou. Chegou gente nova no pedaço. Um tal de Pablo Marçal, que simplesmente está colocando Bolsonaro no bolso. Eu não estou aqui para botar pilha, não. Tá, gente? Não estou aqui para botar pilha, não estou aqui para botar o Bolsonaro contra o Pablo Marçal de forma nenhuma. Mesmo porque acredito eu que Bolsonaro já acordou e já sabe com quem está lidando. Não é qualquer um, tá, gente? Não sei se vocês perceberam, mas uma grande quantidade de adeptos ao bolsonarismo está partindo para o Marçal. E aí, a única pergunta que eu faço é a seguinte: qual nome essas pessoas terão? Porque até agora são bolsonaristas, mas após essa eleição eu não sei que nome eles receberão, tá, gente? Bom, como eu falei, aquilo ali parecia o circo dos horrores. E quem comandou foi ele, né? Silas Malafaia. E o Pablo Marçal não pôde subir no trio. E por que ele não pôde? Porque o Silas Malafaia não gosta dele, gente. Isso é um fato que todo mundo já sabe, ele não esconde de ninguém. Pablo Marçal e Silas Malafaia não são amigos, não são colegas, não se gostam. E ficou declarado isso ontem. Aliás, ficou declarada uma guerra espiritual. Estou embolando tudo, né? Tá ficando tudo meio embolado, né, gente? Mas era dessa forma que estava ontem. Desculpa eu te passar desse jeito. Estava emaranhado de coisas. Estava de um lado alguém criticando o ministro, de um outro alguém xingando o outro e de um outro alguém... Uma confusão terrível, terrível nesse ato de ontem. A pergunta que eu faço é o que o governador estava fazendo ali? Na verdade, o governador deveria estar fazendo um ato em prol da independência, porque ele é governador. Tá? Então, ele em cima daquele trio elétrico ali, eu não consigo entender. Tá? Mas, enfim. Bom, o tal do Pablo Marçal, que estava em viagem, tá, gente? Viagem, resolveu aparecer de surpresa lá na Paulista, para participar também dessa manifestação. Porém, como eu já disse no princípio, o pastor Silas Malafaia não é fã de Pablo, não gosta dele e não deu convite para ele, não convidou o Marçal para o ato. Mas nós sabemos que o modus operandi do ex-coach é simplesmente sair entrando. Ele entra de qualquer maneira. Aliás, eu até vou dando um conselho para vocês aqui, não abrirem a guarda, porque ele tem mania de entrar na mente também, sem a pessoa pedir. Aliás, lá no passado ele tinha mania também de capturar dados de pessoas para outras entrarem na vida das pessoas. Isso lá no passado, inclusive, ele foi condenado, mas não foi preso. Então, gente, muito cuidado. O Pablo Marçal chegou atrasado e pensou que iria subir. Afinal de contas, ele é rico, milionário, piloto de helicóptero, triatleta. E ele queria subir. Mas o Silas Malafaia barrou Pablo Marçal. Ele ficou barrado. E aí, para disfarçar todo aquele mal-estar, ele disse que era melhor ficar no chão, ali no chão, junto com o povo. Afinal de contas, Marçal é do povo. Não é do povo, gente? Não sei se vocês repararam, ele é igual ao povo, né? Igualzinho. Ele é do povo. E aí ficou no meio do povo ali, pulando, gritando, saltando de alegria. Porém, lá em cima estava o capitão Bolsonaro. E ele não gostou de nada disso. Não gostou. Inclusive, ele revelou logo após o ato que a única coisa que trouxe uma tristeza para ele foi justamente isso. E Bolsonaro classificou a presença de Pablo Marçal como lamentável, disse ele em nota, deixando a entender que o ex-coach só foi ali
para aparecer. Bolsonaro está acordando, gente. Não está mais dormindo. Ele estava sendo atropelado e agora acordou. Aliás, no meio de um discurso acalorado, onde ele atacava Alexandre de Moraes, eis que surge um carro na frente dele, deixando o capitão extremamente revoltado. Acredito eu que ele pensou que este carro era da equipe de Pablo Marçal. E de lá de cima, ele esbraveja: tirem esse carro daí. Se possível, sabotem. Arranque o cabo da bateria. Se esse picareta quer fazer um evento, ele que chame as pessoas, organize e faça o dele. Assim disse Jair Bolsonaro. Então, gente, eu acredito que seja o Marçal. Por quê? Porque isso tem deixado Bolsonaro muito nervoso. Porém, o carro não era do Marçal, gente. Dentro daquele carro tinha ninguém menos que Carla Zambelli e Dallagnol. É isso que você ouviu. Estes supostos bolsonaristas, que a gente não sabe mais se é, tá? A gente não sabemos, porque tá uma guerrinha entre eles ali, estavam lá, dando força também, um apoio moral para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. E aí, Bolsonaro, não sabendo, solta tudo ali que simplesmente cai no colo dessas pessoas que estavam dentro do carro. Aliás, a própria Carla Zambelli, gente, que foi perguntada em quem votaria, disse que era em Marçal. Já estou dizendo aqui, tá? Ela pediu segredo, porque ela falou para ninguém postar. Mas, infelizmente, foi postado. Porque ela tem um partido, e o partido dela também apoia, na verdade, o partido dela apoia o Ricardo Nunes. E aí, essa confusão toda está armada. É como eu disse no princípio, gente, aquele ato que deveria ser para pedir liberdade de expressão, pedir impeachment de Alexandre de Moraes, se tornou realmente uma bagunça total, porque o bolsonarismo ele já não está mais unido, ele está dividido, ninguém sabe mais para que lado vai, se houve Bolsonaro, se não houve Bolsonaro. E ontem nós tivemos algo que chama a atenção e eu quero chamar a sua também. Quando Silas Malafaia proíbe Marçal de subir no trio elétrico, o Marçal ele fica tão chateado, tão revoltado, que ele diz que agora vai ter uma guerra espiritual. É isso que você ouviu, gente. O Marçal declarou guerra espiritual, dizendo inclusive que Deus está mandando mensagens para ele. Queridos, a situação está ficando muito séria. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das guerras que nós temos lá fora, Oriente Médio, é espiritual. É sobre qual Deus é maior que o outro. E aí nós temos agora o Deus do Malafaia, que eu não sei qual é, e temos agora o Deus do Marçal, que eu também não sei qual é. Só que nesse caso aqui ele está dizendo que Deus está mandando informações para ele. A que ponto nós chegamos, gente? Então ele é um profeta de Deus aqui nessa terra agora. Ele é tudo. Não é qualquer um. Esse homem, ele deve ter superpoderes. Porque ele é piloto de helicóptero, de carro, de bicicleta, triatleta, sobe monte. E agora ele vem dizer que Deus está falando com ele. Então, nesse caso, ele é um profeta, igual tinha lá no Antigo Testamento. É isso que eu ouvi? E aí nós estamos entrando aonde, gente? Olha a seara que nós estamos entrando. Uma confusão total, religioso, político. E nós sabemos que religião e política não podem andar juntos. Não existe essa possibilidade. Já vimos lá no passado, quando o bolsonarismo tomou conta das igrejas. E foi um show de horrores que a gente viu. Pastores declarando guerra com todo mundo, dizendo que quem votasse em Lula não podia ser da igreja dele. Porque é dessa forma. Quando a gente fala em política, religião, não dá para juntar. E agora
estamos nas mãos destes homens. E foi tudo isso. E aí, respondendo a pergunta lá do princípio, o que é que vai acontecer com Alexandre de Moraes? Nada, gente. Nada. Esse evento é tão somente para deixar aqueles seguidores, aliás, a intenção provavelmente do pastor era essa, deixar aqueles seguidores com a chama acesa, a chama do bolsonarismo. Ainda estamos vivos, ainda estamos de pé, quando na realidade nós já sabemos que tudo isso já passou, já acabou. Nós hoje temos um novo Brasil. Nós hoje temos uma nova economia, onde cresce a todo vapor. Nós hoje temos um presidente da República que cuida do povo, que cuida do país, que conhece as pessoas. É disso que estamos falando. Então isso tudo que aconteceu lá em São Paulo, que na verdade, na minha humilde opinião, deveria ser um ato de agradecimento pela independência, comemoração, onde pessoas de todos os lados pudessem ir, tanto esquerda quanto direita. Afinal de contas, o governador do estado estava lá, se prestando a esse papel. O governador estava lá. Então, pela teoria, era um ato solene. Porém, não foi isso que a gente viu. E aí, gente, já vou te pedir para dar um like na nossa página, se inscrever, para a gente continuar firme e forte nessa batalha.